esse ato de encerramento do ciclo de inspeção das zonas 49 e 27. Bem, a gente tem aqui a ausência da doutora Rita, mas já justifico, ela está em dia de júri, pediu que avisasse. Temos a presença do doutor Leon, da 40ª Zona Eleitoral, a presença também dos chefes de cartório, e servidores da corregedoria, servidores das zonas inspecionadas. Então, a gente está aqui num ato solene, só de encerramento. Vamos fazer brevemente o encerramento para que todos possam voltar às suas atividades. Eu vou iniciar passando a palavra ao Hugo, que coordenou esse ciclo e vai poder nos pontuar os aspectos técnicos, né, de cada uma das zonas. Então, com a palavra, o Hugo. Opa, obrigado, doutora. Bom dia a todos e a todas. Vou fazer aqui minha audiodescrição. Sou um homem pardo, de 46 anos, cabelos grisalhos. Estou usando aqui um fone de ouvido, um óculos de armação preta e uma camisa listrada na vertical em vermelho e branco, né? E o fundo atrás de mim está desfocado. Pois bem, doutora, gostaria inicialmente de agradecer aí a disponibilidade e a parceria dos colegas e dos senhores magistrados, né? Doutor Leon entrou em contato conosco, ressaltando que a gente começou a inspeção, né, presencialmente lá em Porto, né, na 49ª Zona, e aí ele sempre à disposição e também entrou em contato conosco em um dos dias da inspeção, né. Outra coisa que a gente também agradece lá na 27ª Zona, além do Anderson, o requisitado Sebastião também esteve conosco em todos os dias, doutora Rita também compareceu, inclusive presencialmente lá no cartório, conversou conosco, né? Então tivemos todo o apoio necessário para fazer esse trabalho, certo? Vou fazer aqui um resumo, inicialmente ressaltando que não houve nenhuma manifestação da comunidade, de eleitores, partidos ou autoridades mandando qualquer denúncia ou sugestão para a equipe de inspeção. Outra coisa que vale ressaltar logo inicialmente é que em ambas as zonas não foi encontrado nenhum achado de natureza grave, né? Nenhuma inconformidade de natureza grave, certo? Então agora eu vou apenas relatar, começando pela 49ª, um resumo bem breve mesmo dos achados, que estarão mais bem detalhados no relatório do Sistema 5, né, que já vai ser disponibilizado depois aqui da audiência. Né, e ressaltando aquilo que a senhora sempre fala, né, que depois, esse relatório já pode servir de base para que as zonas eleitorais façam suas considerações, já vão elaborando uma manifestação, mas que oficialmente elas serão notificadas depois de ser elaborada uma informação da senhora para o corregedor. Aí sim o corregedor os notifica para que se manifestem oficialmente, né? E temos um prazo aí de pelo menos 30 dias para essa informação, mais a análise do corregedor. Então, a 49ª Zona, a última inspeção ocorrida lá foi em 2018 e nós podemos comparar 25 itens em relação a 2018, né, onde 17 ou permaneceram conforme ou sofreram algum tipo de melhoria. E 8 itens que permaneceram não conforme ou que tiveram alguma piora em relação a 2018, né? Então, eu vou listar aqui as melhoras. A gente verificou no prédio e na acessibilidade, que era um prédio que funcionava, o cartório funcionava dentro do TJ, e agora está num prédio alocado, mas que está muito bem dividido, funcional, e por isso a gente verificou a melhoria nesse item. O cartório agora tem um mural de publicação que não havia em 2018. O arquivo também sofreu melhoras, né? Inclusive tem mais de um ambiente para arquivo e depósito. Está muito bem organizado e limpo. Força de trabalho, nós consideramos que
houve uma melhoria porque foi acrescentado o terceirizado, né? Continua a haver 2 servidores do quadro e foi acrescentado mais um terceirizado. Então, hoje tem o terceirizado de limpeza e terceirizado de atendimento cartorário. A publicação dos lotes de RAI também é feita de forma regular, naquele prazo quinzenal, com raríssimas exceções. Então, houve melhoria em relação a 2018, que era bem mais raro de ser cumprido o prazo quinzenal. Eh, os livros obrigatórios também passou a ser adotado o formato atualmente regulamentado no Manual de Procedimentos Cartorários. O processo judicial mais antigo, que em 2018 contava com 8 anos de tramitação, hoje tem 4 anos de tramitação. O estoque processual permanece praticamente o mesmo, né? Era de 100 processos em 2018, hoje é de 98, com o detalhe que em 2018 nós estávamos há 3 anos pós um pleito municipal, né? Já 4 anos, aliás, pós pleito municipal. E hoje nós estamos no primeiro ano pós pleito municipal, onde naturalmente a tendência é de que haja mais processo por conta do pleito. E a zona mantém, inclusive, 2 processos a menos em seu estoque do que havia em 2018. A duplicidade de inscrições também sem conformidades. O AS 337 e o 540 também sem inconformidades, o que em 2018 foram encontradas algumas inconformidades. A atualização da situação dos eleitores deficientes também houve uma melhora, ou seja, o lançamento do AS 396 está sendo lançado, os formulários, se não eram sequer distribuídos, hoje são distribuídos e regularmente lançados no cadastro. A anotação no caderno de votação para aqueles eleitores que tiveram os títulos cancelados ou suspensos durante o período de fechamento do cadastro também é feito regularmente. Justificativas eleitorais sem inconformidades, nomeação e substituição de mesários sem nenhuma inconformidade localizada, a apuração de mesários faltosos que não era feita em 2018, agora está sendo feita, inclusive no PJE. é, Considerações feitas pela chefia da 49ª em 2018 era uma reclamação referente à estrutura física do cartório, e isso foi corrigido com a mudança, inclusive, de endereço. Em relação aos quesitos que sofreram alguma piora ou alguma inconformidade, a gente relata aqui o descarte de material, certo? A zona não fazia esse descarte já há algum tempo e continua havendo esse problema. Então, a gente orientou o cartório para que faça esse descarte, priorizando aquele material que tem maior volume e que é de fácil localização, para depois fazer ou concomitantemente fazer um outro processo com aquele material que demanda mais tempo de análise, de separação, etc. Isso para poder liberar espaço no cartório. Informações ao público também ainda há algumas pendências em relação a alguns serviços digitais que não estão expressos para o eleitor veja no próprio cartório. Comunicação de desfiliação também teve alguns achados em que há a necessidade de fazer a certificação no documento da data de protocolo e não apenas se inferir que a data de assinatura é a data de protocolo, certo? Mas no sistema estava tramitando tudo ok, certo? É só essa pequena melhoria. Em relação aos processos que poderiam resultar em perda de mandato eletivo, em 2018 nós não tínhamos nenhum, né? E agora este ano nós temos 4, mas com essa ressalva, né? Que estamos com menos de um ano da realização do último pleito municipal. Em relação às metas do CNJ, essas metas não foram objeto de avaliação em 2018. Então a gente resolveu pegar os últimos 2 anos. E em 2023 foi cumprida integralmente as 2 metas, mas em 2024 a meta 1 não foi cumprida, certo? Então, aí o foco para que este ano se cumpra também a meta 1, que é aquele de julgar mais processos do que os que entraram. Fornecimento de informações no cadastro, né? Também, aliás, não, é o AS 558, que é aquele de inativação da inelegibilidade, né? Nós já encontramos alguns eleitores
cujo o aso de inelegibilidade já está ativo há mais de 8 anos. Então, recomendamos, inclusive, passamos para o cartório como gerar esse relatório para fazer essa análise. Não há mais a necessidade de ficar fazendo esse controle de forma manual e em parte como era antigamente. Então, hoje a gente tem um relatório disponível justamente para que eles possam fazer essas baixas regularmente. Em relação à manifestação da zona eleitoral em 2018, que continua sendo, que foi reiterada, essa é o pedido de capacitação, né? A equipe do cartório reiterou o pedido de capacitação, sobretudo na parte de prestação de contas, certo? Esse era o resumo da 49ª zona. Em relação à 27ª, Vai fazer as é, duas juntas logo, então, né, Hugo? não, Já... se a Não, senhora não, quis, não. Melhor, acho melhor. E a gente é, já facilita. beleza. Em relação à 27ª zona, nós tivemos 15, foram 29 itens que foram verificados. 15 onde houve melhoria e 14 onde permaneceu inconforme ou houve uma piora. Aqui vale ressaltar que em relação à 27ª zona, a gente orientou bastante o Anderson e o Sebastião em relação a alguns trabalhos que eles estão fazendo ainda, que na verdade dá mais trabalho a eles, né? Eles terminam tendo um trabalho maior do que seria necessário e gera uma falta de rastreabilidade das informações, que é mais difícil, inclusive, de você auditar, de você inspecionar e deles próprios localizarem essas informações. Então, deu mais trabalho por causa dessa falta de auditabilidade e que termina prejudicando o trabalho deles, porque eles terminam trabalhando mais do que seria necessário. Então, a gente passou algumas dicas de como organizar melhor o cartório, organizar melhor os arquivos, né, que estão também precisando de uma melhor organização, e aí cabe aqui a mesma orientação que foi dada à 49ª em relação ao descarte de material, né? Priorizar, e aí no caso da 27ª, que tem muito mais material para ser descartado, essa mesma orientação vale até até um pouco mais. é, é, Só um minutinho aqui. Desconectando aqui para não ser interrompido novamente. Porque aí, com esse descarte, ele vai liberar espaço no cartório, né? E ter, além de uma maior organização, vai ter mais espaço para organizar aquilo que não está organizado, certo? Então, vamos lá. O que que foi que melhorou ou que permanece conforme? Força de trabalho, um servidor efetivo, um requisitado e duas terceirizadas, né? Então, houve também uma melhora porque em 2018 não contava com essa terceirizada que atua no cadastro eleitoral. Segurança da informação, lá em 2018 foram encontrados ainda pedidos de informações do cadastro sem que o cartório encaminhasse a autoridade para o CIEL, né? Dessa vez não teve nenhuma pendência nesse sentido. Está sendo utilizado o CIEL e não está sendo fornecido nenhum dado do cadastro que não seja pelo CIEL. Prazo de publicação dos lotes de RAI, que também não seguia aquele prazo quinzenal, está sendo seguido quase que à risca também, né? A gente sempre diz que esse prazo realmente ele tem duas datas específicas no mês, né? Quando o cartório deixa passar por um dia ou dois, a gente considera ainda conforme, certo? O certo mesmo é dia 1º ou dia 15 e o primeiro dia útil subsequente. Mas os dois cartórios, em regra, estão cumprindo esse prazo. Certificação de publicação dos editais que não era feita em 2018 está sendo feita regularmente. As comunicações de desfiliação sem nenhuma ressalva. O estoque processual, que era de 84 processos lá em 2018, hoje é de 33 processos. Então, ainda mais uma zona do porte da 27ª, é algo digno de elogio. Em relação às metas do CNJ, tá a mesma constatação da 49ª, né? Em 2018 não era feita esse acompanhamento, e aí fizemos dos dois últimos anos, tendo sido cumprido na íntegra em 2023 e em 2024 deixou de cumprir a meta 1. As duplicidades também sem nenhum problema.
o AS 337 e o 370, né, referente a direitos políticos, suspensão de direitos políticos e restabelecimento, também tudo ok. O AS 396, houve uma melhora, mas ainda dá para avançar mais. Em 2018 não eram distribuídos os formulários de pessoas com deficiência. Agora a gente verifica que são distribuídos, mas não estava sendo efetivamente lançado no Elo. O que, inclusive, foi feito durante a inspeção. Durante a inspeção mesmo, o chefe de cartório já autuou o SEI, já digitalizou todos eles e já fez o lançamento desses AS 396, tá? Por isso que foi considerado conforme, porque faltava só esse final e ele já fez durante a própria inspeção. Decisões coletivas não eram utilizadas, agora são utilizadas, certo? Anotações no caderno de votação também feito corretamente, justificativa eleitoral sem pendências e o, em 2018 o chefe de cartório pedia capacitação, porque ele era recém-chegado no cartório e o requisitado também era sem experiência. Hoje são dois servidores capacitados e com experiência, porque são os mesmos que estavam em 2018. Em relação às inconformidades, a gente chama atenção aqui para a parte de acessibilidade do prédio, né? O prédio tem, tem batentes, tem locais que não têm acessibilidade. Os banheiros, nenhum é nem parcialmente adaptado, então é necessário que a administração superior tenha intervenção lá, mas que também o cartório faça alguns ajustes em relação à distribuição de material. Tem algum material colocado em uma rota de acesso a um dos banheiros públicos. Então, esse material não deve ficar ali, porque além de atrapalhar a acessibilidade, também é um risco, porque fica na passagem de pessoas estranhas ao cartório. Então, a gente recomendou que houvesse a concentração desse material nos dois depósitos efetivamente funcionando lá. Os livros obrigatórios, a escrituração dos livros ainda não está sendo atualizada, né? Por exemplo, não tinha visto de autoinspeção nas últimas duas autoinspeções. Processo mais antigo, a gente reputa que também permanece o problema, porque o mais antigo, em 2018, contava com 6 anos e continua no mesmo patamar. É um processo que já conta com 6 anos e no final desse ano, se não for dado baixa, vai completar 7. O ASE 264, que é o de multa, foi verificado o lançamento indevido de alguns casos, é, é, em situações de devolução de valores, não se lança a ASE 264, só no caso de multa mesmo. E aí a gente fizemos as orientações ao cartório. O 540 também houve um lançamento indevido verificado. E o 558, que é exemplo do que a gente viu lá na 49ª, a gente também orientou como extrair isso do elo e fazer esse acompanhamento mais para e passo, e não ficar mais fazendo esse acompanhamento de forma manual. A nomeação e substituição dos mesários. A nomeação é feita corretamente, com a publicação correta, mas as substituições não estão sendo publicadas no DJE, né? Verificamos que foram feitas as substituições, os ASs foram lançados, mas a publicação está pendente. Então, por isso que a gente pontua aqui a necessidade de melhoria nesse item. E a apuração dos mesários faltosos. Encontramos uma amostra de um mesário que, que esteve ausente e não foi encontrada a apuração desse mesário faltoso. E, finalmente, em relação à estrutura física, né, que foi uma reclamação lá de 2018 e que segue, inclusive, com algumas pioras. A parte de acessibilidade conseguiu piorar, porque não tem piso tátil, são vários batentes e até a sinalização das rampas está apagada, certo? Doutora, gostaria de ressaltar que, em relação aqui à 27ª, a gente deu essas orientações, inclusive, à equipe do cartório, para, por exemplo, deixar de fazer publicação de suspensão de direitos políticos. Não há mais necessidade, então é um trabalho que não precisa ser feito. A publicação mensal é apenas em relação aos óbitos. E aí demos algumas dicas de como utilizar melhor o SEI, né? E aí aqui eu até destaco que seria uma boa prática
a forma como a outra zona, a 49, faz. Então, a gente até sugere, né? Eu dei o modelo lá para o Anderson e sugeri que entrasse em contato com a 49, que tem isso muito bem mapeado, certo? Por exemplo, você entra nos processos de 2025, você vê lá os editais, você quer saber quais são os editais de 2024? No de 2025 você vai na base dele, vê processo relacionado e tá lá. E assim você vai, faz toda da árvore. No de 24 tem o de 23 e assim sucessivamente. Então, fica muito fácil de você encontrar, tanto quem trabalha no dia a dia para encontrar uma informação, como também quem vai fazer uma auditoria. E onde a gente tem pouca gente, e aí as duas zonas trabalham com pouca gente, poucos servidores, a gente tem que fazer a multiplicação dos pães, né? O trabalho tem que render. E aí, às vezes, você está trabalhando muito, e aí eu ressalto isso, que a Zona 27 ela faz o trabalho. Só que esse trabalho está sendo feito de uma forma que desgasta mais, né? E que termina é, tendo pouca auditabilidade, certo? Então, esse é o resumo geral. Se a senhora quiser também o João Luiz pode acrescentar alguma coisa, porque ele viu com mais detalhe a parte dos Parte processos. é processual. Eu só dei aqui a estatística. Eu vou já então transferindo o da sua palavra para o João Luiz, para eles abordar essa parte processual que ele faz o levantamento. É. Bom dia a todos e a todas, né? Mais uma vez aqui, agradecer os colegas aí pela receptividade, tá? Quanto à parte processual que a gente viu, né, nós notamos assim, por exemplo, na 49ª Porto, né? Questão dos processos antigos, nós temos 4 cumprimentos de sentenças e uma PIC, que são de 2021, 22 e 23, que ainda estão em tramitação, né? Aí isso aí já influencia muito nos nossos IADs, né? A gente pede assim o empenho para ver se ele consegue dar baixa nesses processos, né? A mais. O Hugo já deu uma explanação mais geral, mas isso queria entrar só em pontos específicos, né? Essa da questão dos processos mais antigos, né? No todo, assim, a zona tá muito bem, é 49, embora ela tenha ela está com, deixa eu ver aqui, conferir, 98 processos em tramitação, né, na época que a gente estava fazendo as inspeções lá, nos dias de inspeção. Desses 98 processos, né, a gente viu esses estão ainda em tramitação, os mais antigos, que são esses cumprimentos de sentença, essa PIC, né? Nós temos 4 AIGE em tramitação também, mas todas em referente agora à eleição de 2024, né? E, assim, a gente tem visto, geralmente, os processos do apoiamento, né? Das listas de apoiamento do partido político, que eles são para ser uma tramitação célere e termina levando praticamente o ano. Né, a gente tem visto esse tipo de morosidade nesses. E uma coisa que a gente chama atenção, que é um ponto que está sendo verificado agora, a questão do idoso, né, os processos que estão relacionados a pessoas idosas, porque onde a gente tem andado não tem visto os processos marcados que têm a prioridade de idoso, né? Quer dizer, tem várias prioridades para você colocar no processo, mas a prioridade de idoso já é de ofício, né? Para que seja colocado, independe de autorização do magistrado. Assim, pela resolução, a gente entende que não, já é de ofício mesmo, né? E o mais era só isso quanto os processos aqui da 90 ou da 49. Só queria levantar, né? Embora a 49 ela tenha o servidor
é, 2 servidores efetivos, né? Tem o terceirizado e 2 terceirizados, né? Que atendente cartorário, agente de limpeza. Ela comporta requisitados. Mas eu vi aí com o EANES já fez 2 chamamentos, 2 editais de chamamentos para inscrição de pessoas que se interessassem, né, a trabalhar na justiça eleitoral, e os 2 não tiveram êxito, não teve nenhum processo, foi. Ele agora disse que vai reabrir mais outro novamente, certo? E quanto à 27ª, né, a questão do nosso amigo o o Anderson, né, nós temos o Sebastião que está terminando agora a sua requisição, mas o processo dele de cessão agora, né, já está em tramitação, estágio bem avançado, e por informações do Anderson, no presente momento não está sendo preciso mais uma força de trabalho para lá. O que ele me informou foi que a força de trabalho que ele conta hoje é o suficiente, né? Quanto ao atendimento de eleitores, que a gente verifica também essa parte, nós vimos que nas 2 zonas eleitorais a procura física está sendo muito, muito pequena mesmo. Não teve como a gente mensurar a questão das filas, das prioridades, né? Como é que estava realmente sendo o atendimento. Mas o pouco que a gente viu estão dentro dos conformes, sem nenhuma observação. E o mais era isso. Mais uma vez, só agradecer os colegas aí da 49, da 27ª Zona, os senhores magistrados, magistradas, e uma boa semana para nós, né? E, doutora, só um detalhe que eu queria acrescentar nessa última fala aí do João Luiz foi algo que me chamou a atenção. Em Porto, a quantidade de atendimentos no título NET, né? O pessoal usa muito o título NET lá. Para você ter ideia, nos últimos, da abertura do cadastro para cá, foram 177 atendimentos, enquanto que na 27, uma tem 24 mil, né? E a 27 tem 35 mil eleitores, não chegou a 50. E aí, comparado que eu inspecionei esse ano também, as poeiras também não chegaram a 100. E aí, Porto me impressionou o uso do título pelo pessoal da região. É cultural, né? A coisa vai se espalha e, na verdade, cria-se uma cultura desse uso. Bem, os meninos pontuaram, o Hugo e o João pontuaram detalhadamente as questões administrativas e processuais, mas mais detalhado ainda virá o relatório, né, que é natural. O relatório aborda todos esses pontos, vai ser submetido ao corregedor, depois ao plenário, e esses pontos vão estar todos pontuados. Essa audiência de finalização, com esse resumo da semana, ele é importante porque e eu gosto muito dos ciclos terem zonas distintas, né? A gente ter essa possibilidade de fazer inspeção simultânea em mais de uma zona, porque não para comparar, não, uma comparação de ranqueamento, de competição, mas para que a gente possa, para que a experiência de uma possa auxiliar na outra. E para que a gente possa entender também esses nivelamentos, né? Que a gente tem, por exemplo, uma boa prática do SEIC Hugo aponta de uma zona em relação à outra. Então, essa troca é muito interessante. Essa troca é muito importante, porque às vezes a gente está com aquele volume tão grande de trabalho, tão imerso no nosso mundo, que a gente nem tem tempo de levantar um pouquinho a cabeça para entender que existem outras possibilidades de trabalho e a gente não consegue, que diga, otimizar esse tempo. Então, é interessante sempre esses ciclos acontecerem. Isso vem sendo uma constante, né? Uma zona poder aproveitar da outra uma boa prática. Também vem sendo uma constante, não foi diferente nesse ciclo da 49 e da 27, que a gente tem os erros, eles não são graves a ponto de gerar uma preocupação nos magistrados e nos chefes de cartório, são erros pontuais, são situações, são pequenas correções que precisam, e é para isso que o ciclo de inspeção acontece,
para que também possa ser apontado, olha, isso aqui pode ser feito de uma melhor maneira, isso aqui não está correto. A gente pede muita atenção com o IAD, tá, gente? Nós estamos na corrida final, aí para os prazos que encerram em 31 de julho. 31 de julho é prazo final, então a gente precisa atentar bem antes disso, porque o que depende de baixa, por exemplo, precisa de tempo de recurso, enfim. Então a gente pede a vocês muita atenção processual naquilo que for apontado, aquilo que já foi apontado, que impacta no IAD, né? Sobretudo esses processos antigos, a gente pede muita atenção. Estamos realmente na reta final do prêmio, esses dias os gestores, né, o desembargador Sebastião e o desembargador Ricardo, eles vão intensificar a fiscalização das zonas no cumprimento dessas metas. Se vocês observarem, nós já estamos com o Datacó em uso. Não sei se os servidores já ouviram falar. Doutor Leon, com certeza, já é mestre em Datacó. Então, quem mexe no Datacó da Justiça Comum, o Datacó eleitoral é bem mais singelo, porque nós somos uma justiça mais enxuta, né, especializada em uma só matéria. Então, a gente tem um número de botões menores, um número de filtragem menor, então fica mais fácil de se adaptar. A gente tem no Datacó a possibilidade de vocês diariamente avaliarem as condições de trabalho de vocês, lista de processos mais antigos. O João colocou uma questão importante, né? A não marcação de processos com idosos, isso também pesa para a gente. O CNJ também fiscaliza esses cadastros corretos. Isso tudo pode ser verificado dentro, tem botão de filtragem para saber se está cadastrado assim, se não está cadastrado assim, dentro do Datacom. Os servidores vão ser apresentados ao Datacom na próxima semana, se não me falha a memória, no calendário está dia 18, mas posso estar errando a data, porque era para, na verdade, ser hoje, mas teve um pequeno atraso para o ajuste do segundo grau, então vão ser apresentados na próxima semana, e eu estou insistindo no Datacom, porque o Datacom é uma ferramenta de gestão processual. Para as questões processuais, né, para as questões aqui de nível processual, ele vai ser uma ferramenta muitíssimo importante para vocês, para as filtragens desses processos, para a localização desses erros, para a verificação dos índices, né, do IAD, sobretudo. Então, fiquem atentos, os servidores, eu peço, para a apresentação do Datacom. A gente não está chamando de treinamento, que realmente não vai ser um treinamento, a ferramenta é muito simples, é muito intuitiva, mas eu peço a vocês que não deixem de acompanhar. Eu vi também aí o pedido que a gente vai, com certeza, encaminhar à EGE, de realização de cursos, não foi? Eu acho que foi a 49, não é isso? A 49 que colocou. Sim, sim. Pronto, então isso tudo também vai ser encaminhado à escola eleitoral. É possível até que já esteja na programação do ano, mas se não estiver, já vai ficar ali o alerta para que seja indicado, colocado algo nesse sentido, né? E atentar, mais uma vez eu peço, para as questões que impactam no prêmio, porque a gente está na reta final do prêmio. O Hugo abordou inúmeras outras que não entram, né? Várias outras que não entram. Elas também precisam ser observadas, mas nessa reta final até 31 de julho, vamos focar realmente. Acho que o curso foi prestação de contas, não foi, Hugo? Prestação de contas, né? Sim, sim. Acho que é o que preocupa todo mundo por conta do volume de processo. Não tem jeito, é o que assombra. E é muito técnica a matéria, né? Mas vamos focar nessas questões processuais para que a gente possa, até 31 de julho, ter o cumprimento desses índices, sobretudo o IAD, né? O IAD. E é isso, eu acho que o mais importante, via aí a melhora de estruturas, né? A gente já encontrou alguns locais com estrutura bem precária, graças a Deus conseguimos resolver Barras, semana passada Barras, que era a situação mais crítica em termos de estrutura, foi resolvida. Não vi problemas de estruturas aqui na 49, houve, pelo contrário, elogio da melhora. Algumas questões apontadas da 27, de acessibilidade, mas nada que não possa ser resolvido, né? O que a gente tem é um déficit de servidor que não é da Zona 27, não é da Zona 49, é da Justiça Eleitoral. E não é da Justiça Eleitoral do Piauí, é da Justiça Eleitoral do Brasil, né? A gente realmente tem um déficit de servidor, se a gente comparar anos atrás,
A gente já percebe isso. O concurso está terminando e não vai dar conta desse déficit, e a gente tem que ter criatividade, como o Hugo falou, né? É a realidade que a gente vive, é para ter uma criatividade para que a gente consiga otimizar rotinas e, nessa otimização, aproveitar melhor essa força de trabalho. E os requisitados, os cedidos, eles são sempre muito bem-vindos, alguns deles já de muitos anos dentro da Justiça Eleitoral e que nos auxiliam e ajudam a carregar esse barco, a tocar ele para frente. Então, no mais, é dizer para vocês, agradecer a recepção da equipe da Corregedoria. Não tenho nenhum relato de nenhum tipo de desconforto ou descompasso entre as equipes da Corregedoria e das zonas. Tudo transcorreu com tranquilidade, que é como tem que acontecer. A gente fica muito feliz, esse ciclo de 2026, todos os ciclos que estão iniciando e findando com muita serenidade. A gente vai ficar acompanhando para que o relatório seja observado e até o final do ano verificando se esses pontos vão sendo corrigidos, né? Mas tudo dentro do normal, do natural. Eu queria passar a palavra ao Dr. Leon, né, para que ele possa também falar, apontar alguma coisa, uma sugestão, uma crítica do período da correição, da inspeção. Bom dia a todos, bom dia, doutora Melissa, bom dia, Hugo, o João Luiz, que estiveram lá presentes na inspeção, o Eanes, né, que é o chefe de cartório lá da 49ª, os sétimos, o Anderson, que é da 27ª, enfim, é todo mundo que estiver presente aqui na reunião. Então, é que agradecer pela condução respeitosa e orientadora, né, que teve trabalho de inspeção. Falei com o Hugo falou os pontos positivos da organização, falou o que a gente tem a melhorar, né? A gente recebe essas observações com compromisso de justamente aperfeiçoar. E como a doutora Melissa falou, ver o que acho que a 27ª tem, que a gente possa melhorar nosso fluxo, porque quem ganha é a população e a justiça eleitoral, né? Então, a gente coloca também à disposição para implementar esses ajustes que serão recomendados, né? O falou que já vai estar no 5, salvo engano, já disponível, mas vai ter a notificação formal para que a gente cumpra, né? Então, é basicamente agradecer a chefia de cartório, né? A gente sabe que em 2018, acredito que era só Porto e Campo Largo, a zona eleitoral. A nossa zona, a gente recebeu Nossa Senhora dos Remédios, que não é uma cidade tão fácil, né? Lá é uma cidade em termo eleitoral, até no pleito anterior, municipal, nem, não esse do ano passado, mas no anterior, houve troca de tiro, foi muita confusão lá, sempre tem derramamento de santinho, ela é muito acirrada. Então, quando envolve o processo eleitoral, a gente tem que considerar isso, que a gente melhorou a estrutura, mas também a gente recebeu, né, um passivo muito grande. Quando a gente chegou na Comarca 2022, a gente sabe que a gente veio de um período pandêmico, mas a gente tinha, eu acho que lá chegou até mais de 1.000 processos. Então, a gente trabalhou duro esse período, eu não sei quantos, mas tinha até um procedimento da corregedoria. Então, a gente vem dando cabo nesse período todo. Agradecer tanto o EANES, os sétimos, né, que tanto nos ajudam, e agora a Gilmara, que está lá também contribuindo, né, como agente terceirizado de atendimento, porque no momento que ela atende, querendo ou não, folga um pouco para a gente tratar de outras matérias, né? Porque quando tem um único servidor que fica ali, ele tem que ser tudo. Então, no momento que ele está atendendo, não tem, né? Então, basicamente, é o espírito de agradecimento e colocar à disposição para a gente cumprir. Eu abro agora a palavra aos chefes de cartório, não é uma imposição, é só quem realmente espontaneamente quiser, se achar que deva falar alguma coisa, que tem alguma coisa a pontuar, a palavra fica aberta a vocês. É isso. Olá, Você isso, pode falar primeiro. obrigado, tudo bem. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostaria desde já, agradecer ao Hugo, ao João, que vieram aqui
e passaram para a gente uma série de orientações, explicaram, ou seja, foi para mim assim, é como eu estava até conversando com a Gilmara estava assim um pouco tensa, tudo, não, calma, Gilmara, calma, deixa eles chegarem para a gente ver, a orientação que eu passo a você diga tudo que eles perguntarem, tudo como é que, porque é justamente isso, ou seja, eles virem como a gente está fazendo e a gente poder melhorar, e eu acho que foi muito boa, depois que a inspeção começou, a última tinha acontecido em 2018, então a gente estava um pouco tenso. Depois, pronto, a gente, né, ou seja, eles trouxeram tranquilidade para a gente, né, foram muito respeitosos, né, como o doutor Leo mesmo mencionou, né, e perguntaram, e iam perguntando. A coisa foi fluindo. Quando foi no final, terminou, eu digo, tinha que ficar um pouco mais de tempo aqui para a gente poder receber mais orientações, enfim. Mas eu gostei muito, né, mais uma vez, obrigado a vocês, João, né, Hugo. E a gente, né, como o Hugo mencionou, algumas coisas aqui foram pontuadas positivamente, né, como essa questão do SEI, viu, Anderson? Então, mais uma vez, a gente está aqui à disposição, se você precisar e a gente tiver uma melhora aqui que, né, que possa ajudar vocês e a gente, de certa forma, pedir também a ajuda de vocês. Eu acho que essa inspeção dobrada, eu acho que isso é interessante porque a gente pega itens com vocês, que vocês estão bons e a gente também se disponibiliza desde já a repassar para vocês alguma coisa, alguma dica, né? Ou seja, que a gente possa, de certa forma, estar aqui melhorando a nossa região para a gente poder dar uma melhor atenção aí à nossa população. Então, mais uma vez, obrigado, e aí estamos à disposição, tá, para o que for preciso ajudar nas melhorias. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer ao apoio da equipe da Corregedoria, né, para fornecendo dicas, né, de como otimizar o trabalho, especialmente no uso do SEI, né, e o compromisso da Zona Eleitoral de redução do estoque processual. Muito bem. Hugo, inspeção boa é aquela que não querem que a corregedoria vá embora, viu? Gostei de ouvir. Geralmente, assim, a gente quer que a corregedoria não venha e se ela vier, que ela vá rápido. Mas foi Mas engraçado. eu Foi fico muito engraçado isso feliz, viu? Que o Eanes falou, a Gilmara, que é a terceirizada, ela estava muito tensa no Isso. início, né? E aí a gente até brincava com ela, né? E às vezes fazia um olhar e dizia, olha, esse número de título aqui é seu? Aí ela, é. Aí eles, olha, pois parabéns, esse procedimento está sendo feito corretamente e tudo, mas ela já ficava tensa, achando que a gente... Até o parabéns. Mas do meio pro final ela viu qual era o espírito. Mas, na verdade, os meninos só cumpriram com algo que a gente falou desde o momento da abertura, né? Que é o espírito de corregedoria do desembargador Ricardo. Talvez vocês não o conheçam pessoalmente, uma criatura serena, tranquila, educadíssima, e que não tem essa índole de caça às bruxas de jeito nenhum, né? Passa longe dele qualquer coisa nesse sentido. Então, é uma orientação que a gente tem, né, de tratar em todas as inspeções, né, o tratamento ser de auxílio, né, sobretudo de auxílio. Claro que, evidentemente, se trata de uma corregedoria e situações gravosas serão verificadas, mas não é o que a gente tem encontrado, graças a Deus. O que a gente tem encontrado são pequenos ajustes, né, erros que precisam ser corrigidos e muitas vezes até por falta de uma informação atualizada, de um auxílio, são muitas informações. Essa área do Hugo é um campo assim de fértil de normas, de padrões novos, de detalhes. Então, ninguém domina tudo isso. Vai ter sempre alguma coisa a ser melhorada ou a ser ajustada, a ser atualizada. Mas o que interessa eu ouvir isso é muito gratificante. E nem me espanta, porque eu conheço a equipe da Corregedoria, sei da serenidade, competência e, sobretudo, da educação, né, que essa equipe tem da Corregedoria Eleitoral, dessa educação com as equipes de zonas com quem eles travam esse contato nessa semana de inspeção. Então, muito obrigada pela recepção. Agradeço a atenção também. Eu sei que está todo mundo aqui atribulado. O doutor Leão deve ter a agenda dele. Vocês devem estar doidos para voltar para as atividades de vocês. E obrigada pela atenção desse momento aqui, que é importante para que a gente possa pontuar isso, finalizar de uma maneira formal. E os próximos passos serão a apresentação do relatório ao corregedor, e a partir disso, levar ao plenário para
para apresentação também, e acompanhamento, né? Acompanhamento dos itens durante o ano, para que vocês façam esse ajuste. Mais uma vez, eu ressalto a importância dos servidores de acompanharem a apresentação. Nós vamos encaminhar, não sei se a Ediane encaminhou na sexta, a doutora Ediane é a coordenadora da corregedoria, eu acho que na sexta ela já fez isso com o desembargador Ricardo, se não deverá fazer hoje, que Sim, é já foi, mandar o doutora. SEI, Já já foi foi o encaminhado. Foi. SEI com a data e o horário da apresentação do Datacó eleitoral. Peço atenção, sobretudo no IAD, a gente precisa que esse IAD não caia até 31, e em alguns casos suba, e quem já está com ele ali numa média boa não caia até 31 de julho. Atentar para os comunicados de SEI, até 31 de julho vocês vão receber bastante coisa, né, porque tudo que a gente precisa de ajuste para fechar com os prazos do CNJ, a gente vai encaminhar a SEI, então, por gentileza, atentem para a leitura deles, né, é muito importante, porque às vezes uma pontuação ela deixa de ser atingida, uma meta do CNJ deixa de ser batido por um processo. É assim um negócio, é, assim, é no detalhe, é no detalhe. É um processo de uma determinada zona. Às vezes, no último minuto, eu estou falando com um colega, olha, tem só um processo, número tal, só falta esse de todas as zonas do tribunal, né? E por causa daquele, às vezes, a coisa não pontua, não anda. Então, a responsabilidade da gente é sempre muito grande, e eu peço a atenção de vocês, tá? Obrigada, doutor Leon, pela atenção, obrigada aos chefes de cartório, aos servidores, à equipe da Corregedoria, muito obrigada também por essa Doutora, disponibilidade. só fazer o O print da. registro, a gente precisa fazer o registro. Pois todo mundo aí a postos. 3, 2, 1 e. Opa, peraí. Teve um erro aqui. Vou ter que fazer novamente. Peraí. 3, 2, 1 e. Pronto. Pronto, tá ok. Obrigada a todos, um bom dia, uma boa semana de trabalho. Hugo, estou virtual, mas daqui a pouco eu estou presencial aí com vocês, viu? Tá certo, doutora. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço, tchau. Bom trabalho, boa semana a todos e a Obrigado. todas. Deus Boa semana a abençoe. todos.